A Idade Média no contexto de Plague Tale e Innocence. De novo, Plague Tale é um jogo desenvolvido pela Sobo Studio, lançado em 2019, então antes da Covid-19, tá? Ele remonta ali o período de 1356, no ápice da crise do feudalismo mesmo, onde você tem inclusive assim, uma das máximas disseminações da... Eu pensei em fazer ASMR, até porque uma vez falaram que minhas aulas são ASMR, mas eu vou fazer um dia isso gastando pra ver se dá certo. E se eu ganhar dinheiro com isso, meu Deus do céu. Fazer uma aula sussurrando, fazendo uma aula aqui, ó. A Idade Média no contexto de Plague Tale e Innocence. Voltando pra cá. No contexto da crise como é que fala? Da peste negra. Então, 1350, mais ou menos, você tem um ápice da crise da peste negra. E são vários fatores que levam à crise. Aí você tem, inclusive como crise do feudalismo, alta mortalidade por conta de guerra, você tem pouca nutrição, tá? Crise climática, muita gente passando fome, você tem um renascimento comercial e urbano com a ligação das rotas comerciais e a disseminação dessas doenças que, em certa medida, foram seguradas por conta do processo feudal mesmo de centralização assim, centralização não, perdão, da descentralização, né, do isolacionismo, que é bem característico do feudalismo. E sim, eu amo Star Wars. Eu amo Star Wars. Eu amo Star Wars. Depois eu imito o Voldemort. Harry Potter! Tá vendo? Não dá pra xingar. Eu ativei aqui um negócio pra fazer como é que fala? Isso não. Mas vamos pra cá. Plague Tale no contexto de... A Idade Média no contexto de Plague Tale e Innocence. A gente tem um vídeo aqui no canal analisando Plague Tale. Tudo bem que o áudio tá tenebroso de ruim, mas a gente tem um vídeo aqui discutindo sobre isso. Se você quiser, dá uma olhadinha lá no vídeo, tá? Eu acho o Anakin um personagem muito bom, muito complexo. Mas a gente pode depois falar dele. Bora cá. Primeiro, definições e visões de historiadores. Primeiro ponto, o que é a Idade Média? A Idade Média é um conceito muito abrangente. Serve para qualificar um período que vai por volta de 476 a.C. até 1453, que seria a marca da queda de Constantinopla. Esse conceito ele vai ser meio que pensado pós-Idade Média, né? E principalmente para qualificar um período que antecede. Então, quem pensa em Idade Média, quando cria a Idade Média, pensa em qualificar um período do passado em que eles vão criticar e muitas vezes, assim, acusar de ser um período de trevas, de, assim, ignorância, de controle e, assim, uma doutrinação religiosa, no sentido político do termo que a gente conhece, né, a doutrinação. Então, assim, é uma leitura inicialmente muito pobre do que seria a Idade Média. Então, o primeiro momento é esse conceito. Idade Média serve para qualificar esse período. Claro que isso pode variar. Jacques Legoff é um dos historiadores maravilhosos. Ele propõe, inclusive, uma leitura muito diferente dessa compreensão da Idade Média como um processo de trevas, né? Ele vai propor uma civilização dinâmica, criativa e, principalmente, a base da modernidade. É porque ela, inclusive, vai ser assim, um momento de criação de uma série de estruturas que vão estar presentes na modernidade, como a universidade, os hospitais e por aí vai, tá? Deixa eu ver se tem mais algum ponto para eu falar. Não vou lembrar, não. Bora seguir. Pronto, tô com um cancelamento de ruído agora que eu moro junto de um bar e os caras estão tocando música muito alta. Eu não sei, inclusive, se vocês estão conseguindo escutar. Eu coloquei o noise cancel, né? Mas enfim, a gente ouviu aí. Enfim, pra mim dá pra ouvir muito alto. Bora cá. E aí o que acontece? E como é que surge essa Idade Média? De onde é que vem a Idade Média? Historicamente falando, se Jacques Legoff, inclusive, ele propõe até uma leitura da longa duração, quer dizer, ele vai perceber que a Idade Média não simplesmente nasce com o fim do Império Romano do Ocidente, 476. Ele vai perceber que existe uma série de elementos medievais que, inclusive, são perceptíveis no século XVIII. Então, como é que acaba no século XV, mas você consegue ver elementos medievais no século XVIII? Então, ele propõe uma perspectiva de longa duração. Ou seja, é como se o processo de transformação não fosse simplesmente... Não, Léo Lins ele foi condenado por muito, tá? O que o cara fez ali, na minha opinião, é bizarro, tá? Mas voltando para cá. A crise do Império Romano vai ser um desses elementos que compõem o início da Idade Média. E assim, a própria crise da baixa Idade Média também não vai ser necessariamente um fator de fim.
nessa leitura de Legoff, ela permanece ainda como um momento de transição, tá? Mas primeiro, crise do Império Romano. A gente tem uma série de fatores internos e externos a essa crise. Os fatores internos, a crise econômica que Roma já passava, até pelo momento de estagnação das expansões. Ela tinha um modelo baseado na escravidão. Então, no momento em que é, a expansão. E aí a gente tem que pensar sempre o seguinte: o império que vive expandindo, ele, em determinado momento, ele chega a um limite, tanto da expansão quanto de uma economia que depende disso. Então, se você está sempre dependendo da expansão para que você obtenha riqueza, o mundo ele tem fim, o mundo tem borda, entendeu? Dos fatores internos, crise econômica, uma economia baseada no escravismo, e quando o escravismo acaba, a economia tem um baque, né? Fragmentação política, a gente viu a crise do Império Romano, vai levando a uma série de repartimentos de Roma. Então você tem a divisão da Roma Ocidental, a Roma Oriental, inclusive vai ter um momento que a Roma ela vai ser governada por um triunvirato e vai ter golpe atrás de golpe, enfim. Politicamente falando, inclusive, vai ser bem complexo o fim do Império de Roma, né? Os fatores externos a gente marca as migrações germânicas, que também tem o nome das invasões bárbaras. A gente viu no vídeo anterior do porquê, que não talvez seja tão interessante chamar de invasão, mas as leituras atuais chamam de migração. Claro que nesses processos vão haver saques, guerras, etc. Inclusive vão ser essas guerras das migrações bárbaras que vão invadir Roma em vários momentos e vão acabar minando com assim, o Império Romano ele se colocava muito como um grande poderoso protetor militarmente superior. E aí como é que como é que o Império é tão poderoso, mas tem a sua capital saqueada 3, 4 vezes? Entende? Então assim, até a crise simbólica do Império Romano é também muito forte, tá? Quem é rainha de Serra Leoa Milhaura? Não sei. Nesse processo do fim do Império Romano com as migrações, você tem uma série de elementos de mescla, né, de mistura com os povos germânicos. Dentre eles, as relações de trabalho, né? Assim, outro fator de crise que a gente pode colocar talvez como um fator de crise é a disseminação do cristianismo. Por que como fator de crise? Porque, em certa maneira, de certo modo, as religiões cristãs vão em muito questionar a autoridade real. Então, questionando a autoridade real, você tem nesse momento no momento de fragilização do império, ainda a disseminação de uma forma de religiosidade que critica o império. Como é que o áudio está para vocês? Tem um ruído que está no fundo incomodando? Tá. Muitos desses reinos germânicos, eles também vão se mesclar com o cristianismo. Mas isso a gente vai ver mais à frente com os reinos francos, né? Beleza. Com a fragmentação política, característica do fim do Império Romano, muita gente com medo foge, né? Obrigado, senhor farmador de auras. Com Então vou deixar. É porque eu tô com um ventilador aqui e eu tô com muito medo do áudio tá ruim. Mas tudo bem. Se vocês estão dizendo que tá bom, bora seguir. Origens e características, né? E aí, beleza, você tem a crise do Império Romano, os germânicos invadindo, muita gente foge e vai para os interiores, né? Buscando proteção, buscando, enfim, terra para plantar, comida para comer e etc. Muitos elementos que a gente vai chamar de feudalismo vão ser descendentes justamente das instituições romanas e das práticas de trabalho germânicas e também do processo da crise do feudalismo. O feudalismo ele vai se caracterizar fundamentalmente por uma economia agrária descentralizada, com vínculos de vassalagem e autossuficiência. Então, os feudos vão ser esses locais onde muita gente vai buscando melhor condição de vida. No caso da crise do Império Romano, o Império Romano já estava sofrendo com o êxodo urbano. E esse êxodo aumenta, e aí a gente observa a partir de 476. E o ápice dessa observação é durante o ano 1100, o que a gente chamaria o ápice do feudalismo. Aí você tem o ápice dessa prática, dessa configuração de uma Europa descentralizada, com uma série de poderes locais. Também no momento em que o Império Romano ele se fragmenta, não tem mais a figura de um imperador para centralizar o poder, e aí você tem a insurgência de uma série de poderes locais. Como um elemento assim de coesão entre todos eles, você tem a Igreja Católica, mas ela vai estar no espaço no momento para a gente falar lá na frente. Aí beleza, você tem o feudalismo. Na estrutura feudal,
você tem tanto uma divisão social quanto uma divisão de terra. Bora primeiro para a divisão de terra. Como essa imagem aqui ela coloca para a gente até perceber, o feudo é tudo o que está dentro aqui. É o castelo, é o símbolo de poder. A família feudal, né, as pessoas mais poderosas, o padre, a igreja, todo mundo mora aqui dentro. Fora desse espaço, aí você tem a terra para cultivo, para plantio. Você tem o manso senhorial, que é o espaço da terra dedicado ao senhor. O manso servil, que seria o espaço de terra em que ele é repartido para os servos que produzem pagam, e em troca pagam imposto ao senhor. E o manso comunal, né? O manso, assim, a terra comum, em que todo mundo teoricamente plantaria ali. É claro que o feudalismo vai variar de lugar para lugar, tá? Inclusive tem um ponto muito importante, o que a gente chama de feudalismo, geograficamente falando, ele fica muito localizado numa Europa ocidental, numa Europa mais central, ali falando da França, de Portugal, Espanha um pouco mais à frente, Inglaterra. Não quer dizer que o planeta inteiro e todo mundo estava durante a Idade Média vivendo na Idade Média. Nesse contexto, o trabalho era baseado numa estrutura servil, como a gente viu no slide anterior. Os que oram, os que lutam e os que trabalham. No caso dos que trabalham, os servos, quem são? Né? A servidão é uma relação de dependência camponesa de fixação à terra, ou seja, eram pessoas muito pobres. Né? Responda mais à frente, quando perguntar mais sobre. Não sei de que maneira o feudalismo vai moldar, mas a gente vê depois feudalismo com a fundação de uma cidade, né? De uma Europa moderna, você tem a superação do feudalismo. Então a gente pode pensar dessa maneira. O feudalismo chega um momento em que ele é superado e por isso que você pode ser também live de Kahoot. É por isso que você tem assim uma Europa com as características que tem hoje, né? Mas voltando para cá. Quais eram as obrigações do servo? Pagar a corvéia, ou seja, você tem um período em que você trabalha de forma gratuita na terra do senhor. Os censos, tributo em espécie, que você paga, no caso do feudo, ele tem alguma moeda. E taxas senhoriais, que podem variar de acordo com o acordo que você faz com o senhor de engenho. Quem vai legitimar ideologicamente tudo isso é a Igreja Católica, fundando essa ideia das três instituições, né? Imaginando que a sociedade é um corpo e cada pessoa tem uma função muito específica. Existem os que oram e protegem espiritualmente, guiam espiritualmente, os que batalham e protegem fisicamente e os que trabalham produzindo a riqueza. Já no que tange à Igreja Católica, você tem um papel multifacetado. Então, ao mesmo tempo que ela é uma autoridade espiritual, política, ela também é econômica e cultural. Porque a gente está falando de uma instituição que tinha cerca de 1/3 até 2/3 de todas as terras feudais. Então, muito da Igreja Católica eram também os senhores feudais. Né? E ela fazia parte de todo o controle social no que tange à moral, à educação, à religiosidade, o controle, inclusive, no campo da educação, né, da disseminação dos saberes. Quais eram os instrumentos de controle que a Igreja Católica tinha para para contribuir na manutenção dessa sociedade, o monopólio da educação, com as escolas monárquicas e as universidades. Inclusive, Plague Tale vai trabalhar com essa ideia no momento em que a gente precisa de um livro, que teoricamente seria um livro proibido pela Igreja, e a gente precisa ir invadir um monastério para conseguir. Né? A gente precisa ir para uma igreja pegar um livro, porque não existe uma biblioteca. Entende? No campo da arte e da arquitetura, como ferramentas pedagógicas. Então, muita gente não sabe ler. Então, a pintura ela serve em vários momentos para educar a partir da imagem. Combate às heresias, isso no campo da Inquisição, que vai ser outro elemento fundamental para Plague Tale. Tá? No campo das cruzadas. As cruzadas eu vou falar um pouco mais à frente, porque a gente precisa falar de outras instituições para falar delas. Tá? Cadê? Não, então eu vou falar das cruzadas logo, né? Melhor falar logo das cruzadas. Tá. Então, as cruzadas. Quando você tem um momento do feudalismo em que ele atinge o seu ápice, e a gente tem a chamada Alta e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média, ela corresponde por volta de século V até mais ou menos o século X ou século XI. E a Baixa Idade Média seria mais ou menos o século XI, século X ao século XV. Seria a Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é onde você tem o ápice do que a gente chama de feudalismo. A partir da Baixa Idade Média, você tem a crise do feudalismo. E também, assim, o momento de sua maior complexidade, sua maior expressão, principalmente na França. Tá? As cruzadas vão ser um momento em que os feudos, eles já têm as guerras diminuem, as invasões diminuem, você tem um aumento populacional, novas técnicas de produção agrícola, um maior domínio sobre elas, e a partir daí você consegue produzir mais, você consegue acessar mais riquezas,
E aí é aquela coisa, né? Numa sociedade em que você não tem Netflix, não tem videogame, não tem celular, não tem nada, você só fica olhando pro mato e depois que você plantou e fez tudo, e enquanto você espera o mato crescer para você colher, você faz o quê? O que os europeus faziam era um filho. Então você tem um aumento populacional muito grande. Isso leva ao seguinte: quando você tem muita gente morando num local, chega um momento em que não vai ter terra para todo mundo. Inclusive, eu falo isso e para todo mundo mesmo. Não vai ter terra para os senhores, não vai ter terra para os camponeses. Você tem um aumento então dos saques, da violência, porque vai ter mais gente passando por necessidades no campo dos nobres, né? Eles começam a guerrear entre si, quer dizer, eles são uma classe que está o tempo inteiro treinando para lutar. Seriam os belatores, os que lutam. E quando não tem guerra, eles vão lutar contra quem? Né, contra si. Então você tem irmão lutando contra irmão, primo contra primo, inclusive nessa dinâmica de luta por terra. Tá? E a cruzada ela aparece então como uma válvula de escape para toda essa pressão interna. E quem puxa, inclusive, ela no momento assim, numa estratégia de apaziguação, é justamente a Igreja Católica. Com a reforma papal do século XI, militarização da nobreza, aí você tem o seguinte: o Papa Urbano I, em 1193, eu acho, não vou saber de cabeça não, vocês pesquisam aí. É, o Papa Urbano III faz uma manifestação e a partir daí ele convoca as pessoas para a Primeira Cruzada. A Primeira Cruzada vai de 1095 até 1099, né, buscando tomar Jerusalém das mãos dos islâmicos. E aí também a cruzada ela tem que ser pensada também no seguinte: é a construção de uma narrativa para por terras não. Mas tem alguns jogos que discutem, de certa forma, sobre isso, né? Como Civilization, Age of Empires, falam sobre essa disputa de terra, mas numa outra forma, no RTS, né? Real Time Strategy, os jogos de estratégia em tempo real. A cruzada ela vai ser muito importante para a construção de uma narrativa. Em que sentido? Você tem os cristãos contra os muçulmanos. Você cria toda uma persona do inimigo e aí você direciona essa raiva, essa belicosidade. Você direciona esse desejo de lutar para um inimigo, que também é um inimigo da fé. Então você articula todos esses elementos que compõem assim, o imaginário cristão, o imaginário religioso, todos esses elementos também compõem toda essa cultura de guerra e você direciona para um local, para um grupo, né? A Quarta Cruzada é um marco importantíssimo porque ela mostra, inclusive, que houveram vários interesses diferentes em vários períodos das cruzadas. Inclusive, tem uma série de leituras que criticam muito essa leitura da cruzada, de as cruzadas, né? Enfim, eu posso trazer isso no outro vídeo lá na frente, mas o que eu quero dizer elas mostram, a Quarta Cruzada vai mostrar, inclusive, como as cruzadas vão ser também uma válvula de escape para um processo que a gente vai ver lá na frente, que é o renascimento comercial e urbano, que é, inclusive, usada como uma estratégia de adquirir novas terras, de adquirir riqueza. Então não há só a explicação religiosa, há a explicação econômica também. Qual foi o legado dessas cruzadas? O legado está aqui, o renascimento comercial e urbano. Então, quando você tem um feudalismo fechado, mas isolado, as cruzadas aparecem como esse processo de expansão. Você tem, inclusive, se você for pegar um mapa comparando as cruzadas com as rotas comerciais criadas ou remontadas, né, você tem muito parecido com esse mapa daqui. Então você tem a Idade Média, né, na Idade Média, esse momento de ápice do feudalismo, em que ele se expande em direção às cruzadas. E as cruzadas vão servir muito para reativar uma série de rotas comerciais. O que a gente chama de renascimento comercial e urbano é todo um contexto de estabilização política com o fim das invasões, crescimento demográfico, que é o que a gente comentou em relação às cruzadas, e avanços agrícolas. Tudo isso também leva em consideração a ascensão de um novo grupo, que seria uma burguesia. Não burguesia do jeito que a gente compreende hoje, que é uma burguesia no outro contexto histórico, mas a burguesia como um comerciante, né? Um professor, um sapateiro, enfim, né? Uma pessoa ligada a um ofício que, de certa forma, consegue acumular capital. Você tem a ascensão dessa classe porque, na medida em que você reativa o comércio, reativam também os comerciantes. As rotas, então, elas passam a ser mais acessadas. E mais para frente a gente vai ver, quando a gente quiser falar de absolutismo, a gente fala da necessidade da manutenção de uma rota segura. Mas quais são as características do que a gente chama de renascimento comercial e urbano? A ascensão da burguesia e monetarização da economia, em que agora muitas vezes o escambo ele não se torna tão prático numa lógica comercial, né? Quer dizer,
Se você quer comprar um sapato, nem sempre o sapateiro vai aceitar uma galinha em troca, tá? Surgimento de guildas e corporações de ofício. Tem um canal que eu gosto muito, que é o canal Estranha História. Lá nesse canal tem um historiador maravilhoso, que eu esqueci o nome do querido aqui agora, do Divo, em que ele faz uma análise muito legal sobre as corporações de ofício. Eu posso indicar depois o canal dele. Mas qual vai ser o ponto do renascimento comercial urbano? Ele traz uma série de consequências. Uma das primeiras delas são né, a aceleração do declínio do feudalismo. Outras consequências do renascimento comercial urbano são a proliferação de ideias que criticavam a Igreja Católica. No momento que a Igreja ela é criticada, inclusive os processos inquisitoriais de perseguição às heresias vão aumentar também, tá? A gente tem no vídeo lá a fonte falando sobre isso, bibliografia falando sobre isso, no vídeo sobre a Idade Média. Vai ter também a proliferação de uma série de doenças em decorrência da expansão das rotas de comércio. Então, se antes, de certa forma, você tinha um isolamento, você lembra quando a gente ficou na pandemia do Covid? Por que servia a quarentena? Para você evitar contato. Evitando contato, você evita de passar uma série de doenças. Então, quando você tem a reativação das rotas comerciais, você também tem a reativação de uma série de doenças, como a peste negra, que é o foco de Plague Tale. Então, o que é que a gente está percebendo aqui? Plague Tale ele remonta principalmente esse momento do renascimento comercial urbano, que é marcado a partir das cruzadas, que por sua vez começam no século XI. Século XI, que é também o marco da Baixa Idade Média. Então, o jogo se passa majoritariamente na Baixa Idade Média. A Inquisição vai ser justamente esse instrumento religioso para perseguir aqueles que criticavam a igreja no contexto em que a sociedade medieval, tal como ela era, começa a ruir. E com ela também toda a estrutura social que era baseada num poder e num controle católico. E aqui você tem no jogo dois personagens fundamentais, Vitalis e esse cara aqui que eu esqueci o nome dele. Que são elementos assim. Vitalis ele é um elemento religioso no jogo e também inquisitorial. Quer dizer, eles são a Inquisição, eles perseguem, eles prendem aqueles que são hereges. E aí, claro, o jogo ele vai fazer inclusive uma crítica, mostrando como esses inquisitores, em certa medida, também são hipócritas, hereges. Tá? E aí, beleza, como é que funcionava a Inquisição? Você era denunciado, depois você era julgado, em determinados casos torturado, e caso você fosse acusado de determinada heresia, a igreja não necessariamente né, tirava. Você não ia necessariamente jogar no Vascão, entendeu? Mas você era sentenciado a algo que, enfim, talvez não fosse tão legal de ser. E aí o ponto: a igreja não tirava a sua vida. Ela indicava ao poder régio de que você era um excomungado, logo você não estaria sob a proteção, né, divina. Você poderia, inclusive, ser executado. É a coisa de você dizer: eu dei um tiro, mas quem tirou a vida é a bala, não fui eu. Nesse contexto, então, de crise, a igreja e o Estado começam a se vincular. Até porque o Estado ele começa a utilizar do instrumento da igreja para, de certa forma, manter um controle e justificar o poder centralizado. Então, a questão do absolutismo, né, o poder divino dos reis. Quer dizer, o que é que justifica o rei ser rei? É porque ele foi escolhido por Deus. No caso da explicação divina, tá? E aí que você tem. A peste negra é uma doença, né, em que ela é disseminada pela pulga no rato, não pelo rato. O jogo, claro, ele usa o recurso do rato como um instrumento visual, mas não necessariamente o rato, ele vai, assim, não é o rato que transmite a doença, mas a pulga que está contida no rato. Como é que essa doença chega? Chega do Oriente. Chega do Oriente como e quando? A gente tem registro dessa doença por volta do século V, na crise do Império Romano. Essa doença ela vai ter uma série de epidemias, de pandemias ao longo do tempo, marcadamente ali no século V, com o feudalismo, com a descentralização e o isolacionismo. Muito dessa doença fica muito assim restrito, porque não tem circulação. Com a circulação de gente, a partir do renascimento comercial e urbano, a doença ela volta a se espalhar. Como ninguém sabia muito bem de onde é que ela via, aí o que o Jean Delumeau, que é um autor francês que a gente discute no vídeo, inclusive, com a história do medo no Ocidente, ele mostra como, assim, muita gente não sabia de onde é que vinha. A gente sabe hoje, a doença vem do vírus, né? E como é que você combate a doença? Com vacina. É com vacina que se combate a doença. Só que nessa época o pessoal não sabia, não existia vacina.
Então, como é que você combate? Quem é que causa? Como é que causa? Explicações eram várias. Você tem o miasma, que seria uma espécie de gás com cheiro de enxofre que espalha a doença. Você tem as explicações religiosas, que é uma punição divina para os pecadores. Uma série de explicações. Claro que você tem pessoas tentando explicar a doença, né? Inclusive, uma série de tratamentos que eram sociais serviram muito para a pandemia. O Delumeau, ele fala isso, né? Que, de certa forma, as pessoas tinham tanto medo da doença e elas tinham noção de que, caso você se aproximasse de alguém doente, você poderia se contaminar e morrer. Então, o que é que as pessoas faziam? Elas faziam, elas se isolavam. Então, ele tem um registro no livro dele de que uma pessoa ia comprar carne no açougue. Aí o açougue ele tinha uma mesa gigante que separava a pessoa do comprador. Então, sabe quando a gente ia no mercado, no período da pandemia, e tinha aquelas estruturas de plástico protegendo o atendente? Então, era uma forma de você proteger. E assim, os caras não sabiam que era por conta disso que você poderia transmitir, mas é o medo, né? E sim, a quarentena foi um dos métodos muito assim fundamentais para para proteção do povo nesse período. Ainda assim, a pandemia de peste negra matou até um terço da população europeia. E isso causou um desgaste, inclusive, no imaginário desse povo, que é uma das discussões que eu quero fazer com vocês ao longo do jogo, que é discutir. Um autor que eu li, um autor argentino que eu li, um historiador, ele falou o seguinte: o Plague Tale é um jogo que serve como representação da morte morientis, né, da dança da morte. O que seria a dança da morte? Por nada, Gus. Esse assunto é muito bom. O que seria essa dança da morte? É uma expressão artística de pessoas que tinham muito medo da morte. Só que ao mesmo tempo que você tem o medo da morte, ela convive com você o tempo inteiro. E o jogo vai mostrar isso pra gente. Quando a gente chegar no capítulo 2, a gente vai ver a morte andando ao nosso lado. Só que o jogo, só que assim, o que é a dança da morte? Eram expressões artísticas típicas desse período medieval, em que elas, de pessoas que viviam durante uma pandemia e que produzem arte como uma forma de compreender psicologicamente sobre ela, emocionalmente sobre ela, de conseguir elaborar sobre a morte que convive ao seu lado todos os dias. É... E o autor ele vai propor, Plague Tale é um jogo tributário a a dança da morte, o que na minha interpretação não é. Não é porque você morre toda hora no jogo, ou porque tem muita gente morta no jogo, que um jogo é uma dança da morte. O jogo ele não foi feito durante um período pandêmico como uma forma dos desenvolvedores elaborarem sobre ela. Pelo contrário, foi em 2019, antes da pandemia do Covid. Foi uma coincidência, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A interpretação que eu faço é justamente outra. Quer dizer, provavelmente esse autor que jogou o jogo e fez essa interpretação, ele provavelmente viu no jogo o artigo científico dele sobre Plague Tale é mais próximo de uma dança da morte do que o próprio jogo que ele analisou. Porque eu quero dizer, o artigo provavelmente é uma análise muito mais dele próprio, desse próprio autor, do que do que do jogo. Quer dizer, ele usou o jogo como uma forma de elaborar sobre a pandemia, mas não quer dizer que o jogo ele teve essa função. Entende? Os desenvolvedores talvez não pensaram na pandemia do Covid-19, que não tinha acontecido ainda. Não tinha acontecido ainda, né? Então, enfim, isso faz sentido para vocês ou é maluquice minha? Eu posso trazer depois um vídeo falando sobre esse artigo. Eu fiquei de fazer, mas na época o áudio estava horrível. Aí eu fiquei tão decepcionado que eu tinha até gravado muita coisa que eu não publiquei porque o áudio estava tão ruim que eu fiquei depressivo. Agora finalmente eu consertei o áudio. Bora seguir pro último slide e a gente vai jogar. Guerra dos 100 Anos. Esse é uns marcos também que a gente observa no jogo. O que foi a Guerra dos 100 Anos? A guerra entre a França e a Inglaterra. O rei francês, se eu não me engano, morre. Aí a Inglaterra argumenta de que eles são descendentes e que eles teriam lugar no trono. A guerra vai durar um pouco mais de 100 anos, 116 anos. O marco dela, principalmente, é assim, ser um dos elementos da crise do feudalismo, porque por conta dela houve a necessidade de centralização do Estado francês e do Estado inglês, né? Declínio da cavalaria feudal, porque aí você tem agora um exército profissional centralizado em torno do rei, e o surgimento das identidades nacionais francesa e inglesa. O jogo ele mostra a Guerra dos 100 Anos mais como uma crueldade assim mórbida. A gente vai acessar o jogo e ver, aí eu posso até pular para esse capítulo em que a gente passa por esses escombros da guerra. E é macabro, assim. O jogo ele mostra esse período medieval, e é por isso que eu não acho que é muito parecido com uma dança da morte. Quer dizer, o jogo ele é muito, muito cru, sabe? Ele é muito, o que eu quero dizer assim, ele é muito
Ele vai mostrar a Idade Média, mas numa perspectiva assim quase que depreciativa. E aí que vem uma outra interpretação que eu tive do Plague Tale, que assim, o jogo ele brinca com uma dinâmica de luz e sombra o tempo inteiro. E a gente sabe muito bem que essa mecânica, né, que é no jogo uma mecânica, mas essa lógica de luz e sombras não é específica do iluminismo. Inclusive, essa simbologia ela vai permanecer até hoje. Quer dizer, expressões que a gente usa para esclarecer, ou seja, para dar luz, para enxergar melhor, até no sentido de prático mesmo. É com luz que você vê melhor. É com luz que fica esclarecido para que você possa analisar. Numa perspectiva assim, já imperialista europeia, esse instrumento é utilizado como uma metáfora para dizer: eu, branco, europeu, porto a razão. E a razão é a luz que ilumina a vida, que ilumina a realidade, dessa escuridão que foi a Idade Média, desse domínio religioso da Idade Média, desse domínio. Quer dizer, o jogo está o tempo inteiro brincando, que é aquela coisa. É, o que seria a escuridão? Seria o rato, seria a nojeira, seria a morte, seria a violência, seria, por exemplo, uma cena do jogo em que uma moça ela é queimada viva, acusada de levar a peste, de ser uma bruxa. São as coisas irracionais, entende? E enquanto a luz é aquilo que protege, que aquece, que supera o rato, entende? Então, mesmo que não seja uma intenção dos autores do jogo, os desenvolvedores brincarem com essa dinâmica de luz e sombra, nessa concepção da luz como portadora do saber, da razão, a interpretação que eu faço é que o jogo ele está imerso nisso. Então, eu acho que o jogo fala mais sobre essa dinâmica iluminista em que você vê a Idade Média de forma quase que degenerada, cruel, né, violenta. É quase uma espécie de um jogo que tributário ao iluminismo do que de fato um jogo da Dança da Morte, né? É, inclusive o jogo 2 que a gente pode jogar também, eu ainda tô jogando, por isso que eu não falei nada dele, ele é mais claro, ele é mais iluminado, ele mostra a feira, a vida, quase como uma superação das trevas. O primeiro jogo é majoritariamente escuro, é nublado, como vocês podem ver aqui, né? Então assim, é, o jogo ele brinca mais com essa dinâmica de luz e sombra, com uma construção de uma narrativa e do imaginário do que é a Idade Média, do que necessariamente uma, uma representação da Dança da Morte. Então essa é a minha leitura do jogo, eu quero mostrar isso para vocês. Então, sem mais delongas, bora botar o joguinho. Deixa eu organizar aqui para que a gente possa começar. E de fato, Gus, o jogo parece ser muito bom. Morgan, o jogo parece ser muito maneiro. Parece mesmo, o jogo é muito maneiro. Eu gostei demais de jogar, tá? Enfim, bora lá. Deixa eu abrir ele aqui. E bora rezar pro meu computador rodar, né? Porque ainda tem este fator. O computador do tio pode ser que dê problema. O meu computador até que é bom, em certa medida. Eu quero aumentar a memória RAM dele. Inclusive, todo o dinheiro que vocês até brincaram de lançar aí no LivePix, né? Todo o dinheiro enviado neste canal vai ser voltado para a melhoria dele. E essa melhoria significa o quê? Pô, eu quero jogar GeoGuessr. Aí vocês, qualquer coisa que vocês enviarem, eu vou usar para comprar jogo, para melhorar o equipamento,